Por mais de 2000 anos, os maiores pensadores da história, Aristóteles, Descartes, até Kepler, tinham certeza de uma coisa: a luz era instantânea, ela não viajava. Ela simplesmente estava lá. Eles estavam errados. E a prova viria de um lugar que ninguém esperava: uma lua de Júpiter, observada por um astrônomo que ninguém lembra o nome hoje. Em 1638, Galileu Galilei propôs o primeiro teste real. Dois homens, cada um em uma colina, com lanternas cobertas. O primeiro descobre a sua lanterna assim que o segundo vê a luz, descobre a dele. Cronometrando o intervalo, Galileu esperava calcular a velocidade da luz. O experimento falhou. Não porque a ideia estivesse errada, mas porque a luz é rápida demais até para colinas próximas. Ele só conseguiu concluir uma coisa: se a luz tinha uma velocidade, era rápida demais para qualquer instrumento da época medir. A pergunta ficaria em aberto por quase 40 anos, mas a resposta não viria de uma colina. Viria do espaço, e de um erro que quase ninguém quis admitir. No Observatório de Paris, o astrônomo dinamarquês Ole Rømer passava as noites cronometrando os eclipses de Io, uma das luas de Júpiter, que desaparecia atrás do planeta em intervalos regulares, quase como um relógio cósmico. O problema era que o relógio não era perfeito. Quando a Terra se afastava de Júpiter em sua órbita, os eclipses aconteciam alguns minutos mais tarde do que o previsto. Quando a Terra se aproximava, eles voltavam a se adiantar. Curiosamente, o diretor do observatório, Giovanni Cassini, tinha notado esse mesmo padrão de atraso anos antes. Ele tinha os dados na mão, mas rejeitou a ideia de que a luz levasse tempo para viajar e deixou o problema de lado. Rømer não deixou. Em 1676, ele chegou a uma conclusão radical. A luz não era instantânea. Ela levava tempo para atravessar a distância extra entre a Terra e Júpiter. E ele fez algo ainda mais ousado. Usou seus cálculos para prever publicamente que um eclipse específico, marcado para 9 de novembro daquele ano, chegaria com cerca de 10 minutos de atraso. Na noite marcada, astrônomos em Paris observaram o céu. O eclipse chegou atrasado, quase exatamente como Homer havia previsto. Pouco depois, o físico holandês Christian Huygens pegou os números de Homer e fez a primeira estimativa concreta. A luz viajava a aproximadamente 220 mil quilômetros por segundo. Estava a mais de 25% de erro do valor real. Mas pela primeira vez na história, um número existia. O universo tinha acabado de entregar a primeira pista. A segunda viria de um jeito completamente diferente, de um astrônomo que nem estava procurando por ela. Em 1728, o astrônomo inglês James Bradley estava tentando resolver um problema completamente diferente: provar que a Terra se movia ao redor do Sol, medindo uma pequena mudança na posição aparente das estrelas ao longo do ano, o chamado paralaxe estelar. Ele não encontrou o que procurava. Encontrou outra coisa. As estrelas pareciam se deslocar de um jeito que não batia com paralaxe nenhum. A explicação veio, segundo relatos da época, enquanto Bradley estava em um barco. Ele percebeu que o vento aparente muda de direção conforme o barco se move, mesmo que o vento real não tenha mudado. A luz das estrelas fazia a mesma coisa. A Terra se movendo através do espaço fazia a luz parecer chegar de um ângulo levemente diferente. Esse efeito ficou conhecido como aberração da luz. E para calcular esse ângulo, Bradley precisava saber uma coisa: a velocidade da luz em relação à velocidade da Terra. Ele chegou a um valor de aproximadamente 301 mil quilômetros por segundo, extremamente próximo do valor real e muito mais preciso que a estimativa de Huygens, meio século antes. De quebra, ele também tinha acabado de provar, de forma independente, que a Terra realmente se movia. Duas respostas. De uma descoberta que ele nunca tinha ido atrás, duas medições, duas confirmações, mas ambas dependiam de distâncias astronômicas que ninguém tinha certeza absoluta de que estavam corretas. Para resolver isso de vez, alguém precisava tirar o experimento do espaço e trazê-lo para a Terra. Em 1849, o físico francês Hippolyte Fizeau construiu algo que parecia simples demais para funcionar: uma roda de metal com centenas de dentes na borda, girando em alta velocidade. Ele posicionou um espelho a mais de 8 quilômetros de distância, no alto de outra colina. Um feixe de luz passava por um espaço entre dois dentes da roda, viajava até o espelho, refletia e voltava.
E para ser visto pelo observador, precisava passar de novo pelo mesmo espaço vazio, só que a roda estava girando. Se ela girasse rápido o suficiente, um dente sólido bloqueava a luz na volta, e o observador via escuridão total. Fizeal foi aumentando a velocidade da roda, até esse ponto exato. E depois, continuou aumentando, até a luz reaparecer, agora passando pelo próximo espaço vazio. Sabendo a velocidade exata de rotação da roda e a distância até o espelho, Fizeau calculou a velocidade da luz, cerca de 313 mil quilômetros por segundo. Pela primeira vez na história, a velocidade da luz tinha sido medida inteiramente na Terra, sem depender de nenhuma distância no espaço. O método de Fizeau funcionou. Mas o próximo cientista a usar essa ideia não estava só atrás de um número melhor. Ele estava prestes a resolver um debate que dividia a física havia mais de 100 anos. Léon Foucault, que havia trabalhado com Fizeau, teve uma ideia melhor: substituir a roda dentada por um espelho giratório. Isso permitia medir a velocidade da luz com um aparelho muito menor. Cabia dentro de um laboratório, não precisava mais de duas colinas. Mas Foucault não parou na medição. Ele usou o mesmo princípio para responder a uma pergunta que Isaac Newton e Christian Huygens discordavam havia mais de um século. A luz era feita de partículas, como Newton defendia, ou se comportava como uma onda, como Huygens propunha? As duas teorias faziam previsões opostas sobre um detalhe específico: a velocidade da luz dentro da água. Se Newton estivesse certo, a luz deveria viajar mais rápido na água do que no ar. Se Huygens estivesse certo, deveria viajar mais devagar. Em 1850, Foucault fez a medição direta, comparando a velocidade da luz no ar com a velocidade da luz dentro de um tubo cheio de água. A luz era mais lenta na água. Em uma única tarde de experimento, Foucault não apenas refinou a medição da velocidade da luz, ele encerrou um debate de 150 anos a favor da teoria ondulatória. A precisão estava cada vez maior, mas o número definitivo, o que quase bate com o valor que usamos até hoje, precisaria de mais uma pessoa, décadas de obsessão e duas montanhas na Califórnia. O físico americano Albert Michelson passou boa parte de sua carreira refinando o método do espelho giratório, repetindo o experimento incansavelmente, cada vez com mais precisão. Em uma de suas versões mais ambiciosas, ele posicionou espelhos no topo de duas montanhas diferentes no sul da Califórnia, a quilômetros de distância uma da outra, para captar o feixe de luz percorrendo uma distância enorme, com uma precisão de cronometragem quase absurda para a época. Seus resultados ficaram extremamente próximos do valor que conhecemos hoje. O trabalho de Michelson em óptica de precisão o tornaria, em 1907, o primeiro americano a ganhar um prêmio Nobel de Ciências. 270 anos depois da tentativa fracassada de Galileu, com duas lanternas, a humanidade finalmente tinha um número em que podia confiar. Mas aqui está a reviravolta final da história. Hoje, ninguém mais mede a velocidade da luz. Em 1983, a comunidade científica internacional fez algo notável. Depois de tantos séculos tentando descobrir esse número com precisão cada vez maior, eles simplesmente pararam de medir e decidiram defini-lo. Exatamente 299.792.458 metros por segundo. Nem um pouco mais rápido, nem um pouco mais devagar, por definição. E é esse número, fixo, que hoje define o próprio metro, a unidade que usamos para medir tudo, do tamanho de um átomo à distância entre estrelas. Uma pergunta que levou 300 anos para ser respondida se tornou tão fundamental que, no fim, deixou de ser uma pergunta e virou a régua com que medimos o universo inteiro. Mas isso levanta uma questão ainda mais estranha. Por que essa velocidade específica é o limite máximo do universo? E o que acontece com o espaço e o tempo quando você chega perto dela? Essa é uma história para outro vídeo. Se você curtiu essa jornada, se inscreve no canal, porque essa pergunta sobre os limites do universo é exatamente o próximo vídeo.